Gravação iniciada. Então, pessoal, bom dia novamente. Retomando a nossa sessão de julgamento do dia 4 de novembro de 2020. Primeira turma, terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros que votam nessa ordem é João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauritim do Vale e Sheila Ares Cartacho Gomes, que sou eu. Nós estávamos fazendo a nossa pauta da manhã, item 14 e 15, em que há uma previsão de sustentação oral por videoconferência. Convocamos a patrona, que teve alguns problemas técnicos. Então, Tainá, por gentileza, pode convocá-la novamente? Ok, presidente, farei a convocação. Obrigada. Pedir para todo mundo colocar seus telefones, os seus áudios no mudo. Gerenciar a qualidade para quem tiver saída. A patrona já foi convocada, presidente. Obrigada, Tainá. Doutora Neuza, a senhora me escuta? Doutora Neuza? Acho que se ela não conseguir resolver, talvez para a gente não atrasar, seja melhor realmente a gente seguir a pauta, né? Sim. Em que pese serem processos aparentemente tranquilos, mas... Doutora Neuza, a senhora me escuta? Não. Doutora Neuza? Ela está digitando. Ela está falando, não escuta. Está mandando um chat. Não escutamos ela. Sheila, eu acho que você consegue habilitar e desabilitar o microfone dela. Consigo, todos nós. Mas aqui não está dando... Não está mudo. O dela está sem o símbolo de mudo aqui, tá vendo? Na verdade, eu tô vendo aqui que a gente não consegue mudar. A gente pode até tentar, mas eu acho que só você que consegue. Eu tô, por exemplo, tentando botar o mudo dela aqui, mexer aqui. Não consigo. Mudo, mudo. Agora eu emudeci, ó. Nós podemos mandar o link dessa sessão pelo chat, ela copia e cola para entrar direto? Agora eu não consigo, agora é ela que tem que habilitar. Doutora Letícia, ela está na sessão. Ela tá, o problema é que ela não consegue escutar a gente. Olá, vocês estão me ouvindo agora? Sim. Tá, então eu vou desligar no computador e vou ficar no celular, tá? Tá bom. Vou sair aqui e vou usar
o celular. Obrigada, doutora Neuza. Deve Não, ser algum agora- problema no computador, alguma coisa. Eu acho que não, porque na outra sala funciona, só não funciona nessa privada. Na outra que eu estava da sala de espera, eu consegui testar e conversar com a Tainá, né? Uhum. E funcionou direitinho. E só agora aqui que não sei dizer, a internet, a tecnologia nos dá banho de vez em quando. A senhora fique tranquila, vai dar tudo certo agora. Seja bem-vinda ao nosso colegiado. Nós vamos iniciar o julgamento dos itens que a senhora se inscreveu para fazer sustentação oral, itens 14 e 15 da Megatrends Logística Limitada. A doutora Fernanda é a relatora do processo, ela vai iniciar fazendo a leitura do voto. A senhora, são 2 itens na pauta, né? Sim. Me parece que a doutora Fernanda comentou que é a mesma situação nos 2 processos, praticamente, né? Sim, senhora... é o mesmo fato que gerou vários autos de infração. Isso, aí se a senhora puder congregar tudo numa sustentação oral, de forma a ficar um pouco mais... para preservar o tempo, que a gente está bem enrolado, mas a senhora vai ter 15 minutos após a leitura do relatório, aí a relatora irá ler o voto, e aí a gente, caso solicite, a senhora... fica à disposição, se a gente precisar de algum esclarecimento de fato, a gente irá solicitar a senhora, tá bom? Okay. Aí eu vou pedir só para a senhora manter, todos, né, do colegiado, manterem o microfone desligado enquanto a doutora Fernanda faz a leitura, e aí logo em seguida a senhora inicia a sustentação, tá bom? Tá. Então, doutora Fernanda, com a palavra. Bom, eu vou tentar ser mais objetiva possível, ao invés de ler o relatório todo, porque é um relatório... com muitos detalhes, mas eu vou tentar esclarecer como a patrona vai fazer também a sustentação oral. Eu entendo que dá para serem dirimidas as devidas dúvidas que ainda restarem. Pois bem, o 02, que é o primeiro, foi auto de infração relativo a contribuições previdenciárias parte empresa, de janeiro a dezembro de 2007, e decorre da ausência de recolhimento da contribuição sobre os pagamentos efetuados a segurados contribuintes individuais, que foram os transportadores autônomos. Tá, o lançamento desse aqui atingiu um montante consolidado até agosto de 2008 de 331 mil aproximadamente. A empresa apresentou impugnação tempestiva e, basicamente, ela alega que foram recolhidas, as contribuições mencionadas foram recolhidas nas filiais, tá, que deveria ter sido compensado, deveria ser autorizada a compensação dos recolhimentos das filiais na matriz, e que ela apresenta planilha com essas pretendidas compensações. A firma também, ela salienta que teria operado a decadência com relação ao período anterior à autuação, de 5 anos, e questiona também a multa e roga pela produção pericial contábil a fim de comprovar a divergência alegada com relação matriz e filial, de devido recolhimento nas filiais. Pois bem, a DRJ Porto Alegre, ela analisou a peça impugnatória e, basicamente, se manifesta no sentido de que, quanto à decadência, existem 2 casos de pagamento parcial, em que se aplicam o 150 CTN, e do não pagamento antecipado, que se aplicaria um 73 CTN. No primeiro caso, quanto à aplicação do 150 por haver pagamento antecipado, teriam sido atingidas pela decadência todos os lançamentos que teriam sido efetuados antes de julho de 2003, tendo em vista que houve pagamento apenas com relação de julho para trás, digamos assim, só houve pagamento parcial antecipado na competência de janeiro de 2013, a qual foi reconhecida a decadência já também pela DRJ. Com relação aos demais períodos em que não houve pagamento antecipado, deve ser aplicado o artigo 173 CTN, e não há lançamento para ser excluído antes de janeiro de 2003. Portanto, a decadência foi reconhecida parcialmente, foi dado
o reconhecimento da decadência no período relativo a janeiro de 2003, o qual é aplicável ao caso em comento. No que se refere a... só um minuto, alguém caiu, mas voltou. No que se refere à compensação pleiteada pela impugnante, com relação filial e matriz, nas páginas 41 a 53 do processo, tanto a DRJ quanto a unidade fiscalizadora analisou detalhadamente todas as compensações solicitadas e pleiteadas pela contribuinte. E o que foi realmente feito o pagamento a maior, que deveria ter sido feita a compensação, foi considerada sim a compensação pela unidade fiscalizadora e pela DRJ. Mas deixa muito claro também a DRJ que esse lançamento não é referente a filiais, especificamente, se refere a transportadoras autônomas e que estavam na folha da matriz, tá? Motivo pelo qual, em determinados momentos, não pode ser considerado a compensação com relação a filiais. Quanto à questão da multa, tá? A multa, pelos motivos que já conhecemos, de previsão legal, de a alegação da multa ser confiscatória, a gente já teve essa discussão aqui, de que decorre de previsão de lei, não teria nem competência o CAF ou a DRJ para julgar que a multa não seria aplicável. E fora isso, a multa está detalhadamente discriminada no demonstrativo sintético de débito nas folhas 14 e 19, tá? Mais uma vez, quanto ao pretendido confronto entre os valores recolhidos na CNPJ da matriz das filiais, estão devidamente detalhados, tá? Quanto à nova previsão legal de multa, em relação à multa de que trata o artigo 35A, introduzido pela 11941, análise do seu valor para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será realizada no momento do pagamento ou do parcelamento do crédito, conforme disposto no parágrafo 4º do artigo 2º da portaria conjunta. E quanto à solicitação da prova pericial, mediante simples juntada de documentos, deixa claro também a DRJ que entende pela desnecessidade, tendo em vista que foi dado ao contribuinte diversas oportunidades para demonstrar os seus direitos e que foram devidamente resguardados e que entende que não é mais necessário a realização de prova pericial para qualquer tipo de confronto ou análise. Então, por fim, entende a DRJ por julgar procedente em parte a impugnação, mantendo o crédito remanescente de 315 mil aproximadamente, consolidado até agosto de 2008, conforme demonstrado no DAD, tá? Débito analítico do débito retificado, que acompanha o voto, e, como dito, foi reconhecida a decadência para o período que antecede julho de 2003, e que, no caso, foi aplicável ao período de janeiro de 2003. Esse é o relatório. Ok, doutora Neuza, a senhora tem 15 minutos para fazer a sustentação oral. Habilitar o microfone. Agora deu? Sim, perfeito. Primeiramente, um bom dia a todos. A questão aqui, e eu peço a atenção de todos, né, porque nós não estamos falando de uma empresa que sonegou o imposto ou que agiu de má fé tentando obter vantagem contra o fisco. Pelo contrário, nós estamos falando de uma empresa que, mesmo sem ter os dados necessários para o preenchimento da folha de pagamento, procedeu no recolhimento da parcela patronal e dos valores retidos dos funcionários, dos prestadores de serviço. E foi por conta deste recolhimento a maior, que não fechou com a folha de pagamento, que o fisco visualizou a divergência e aí procedeu na autuação, tá? Por isso eu peço, né, empatia e discernimento dos novos julgadores, visto que o contribuinte, no caso concreto, se diferencia dos milhares, e por que não dizer milhões, que sonegam impostos diuturnamente. Resumidamente, no caso concreto, aconteceram 4 problemas, tá? Ao declarar a DIRF, a Declaração de Imposto de Renda Retida à Fonte, a contabilidade informou todos os freteiros, inclusive aqueles que não estavam na CEFIP, porque eles não tinham o número do PIS, tá? A DIRF foi apresentada
com o CNPJ da matriz, quando, na prática, alguns recolhimentos foram realizados no CNPJ das filiais. Teve erro na base de cálculo do tributo, porque foi lançado 100% dos valores pagos ao freteiro, quando o correto, a título de remuneração, seriam 40%. Além disso, o fisco incluiu no cálculo nome de pessoas físicas relacionadas na DIF, no Código 3208, que era referente a aluguéis, e no Código 0561, referente ao vínculo empregatício, e não os freteiros. Então, constatado essas divergências, a empresa foi buscar obter o número do PIS dos freteiros. Isso nós temos que lembrar que nós estamos lá em 2003, quando não se tinha todas essas informações na base, né? Então, a empresa foi buscar, inclusive ajuizou uma ação ordinária contra a CEF para conseguir o número do PIS, né? E com a ajuda até de alguns funcionários, conseguiu vários dados. Então, de posse dos dados obtidos através de diversa diligência, a empresa, o que ela fez? Ela retificou a folha de pagamento informando o número do PIS de cada freteiro. Ela alocou cada prestador de serviço na sede da prestação de serviço, ou seja, transferiu os freteiros contratados na filial Bahia para a folha de pagamento da filial Bahia. Ela, assim, a GPS recolhida lá no CNPJ da Bahia serviu para quitar aquelas contribuições. E o mesmo ela fez também na filial Ceará. Além disso, ela corrigiu a base de cálculo. Então, o laudo apresentado na folha 3032 comprova que, fazendo essas compensações, não há débito da contribuição patronal e nem dos valores retidos. Pelo contrário, há um saldo credor, a maior, em favor do contribuinte, de mais de R$3.000. Cabe aqui ressaltar, nobres conselheiros, que o fisco acolheu as retificadoras. Assim, os dados lançados no auto de infração não existem mais no banco de dados da Receita Federal, tá? Admitindo-se apenas para argumentar que o recurso seja improvido, como irá se processar o desenrolar do processo, uma vez que os dados existentes hoje na Receita Federal são diversos dos dados constantes no auto de infração? Como será lançada essa inscrição em dívida ativa? Se a Receita recebeu e processou as retificadoras, por óbvio que elas devem ser consideradas também para alterar o lançamento, ora impugnado. Dando um exemplo, tá? Na competência de dezembro de 2003, o valor da base de cálculo utilizado no auto de infração foi R$ 35.462,64. Porém, o valor que consta hoje no banco de dados da Receita é R$ 30.197,94. Tá? Então, se busca aqui a verdade real material, desconsiderando a existência do erro material da declaração apresentada pelo contribuinte, sob pena de enriquecimento sem causa. Não pode ser desconsiderado que a própria Receita aceitou e processou as retificadoras, alterando a base de dados. Não é demais lembrar que o crédito tributário deve ser pautado sempre pelo princípio da verdade material, de modo que, se apurada a inconsistência dos pressupostos materiais dos quais partiu o lançamento, ou, como no caso, a declaração que serviu à formalização do crédito, deve ser revisto o crédito tributário apurado. Além disso, outra questão que tem que ser levantada neste caso é a ocorrência da prescrição intercorrente. O prazo para a constituição do crédito tributário é de 5 anos mais 180 dias, nos termos do artigo 174 do CTN, combinado com o parágrafo 3º do artigo 2º da LEF. E a prescrição intercorrente administrativa segue os mesmos critérios da prescrição intercorrente do processo judicial previsto no artigo 40 da LEF. Então, no caso concreto, o processo está parado desde abril de 2010, ou seja, decorrido mais de 10 anos sem que o mérito tenha sido apreciado, operou-se assim a prescrição. Então, com base nos princípios da segurança jurídica, da eficácia do serviço público, da efetividade do processo, da verdade material e da vedação de enriquecimento ilícito por parte do fisco, é que a gente vem pedir e protestar pelo provimento do recurso por medida de direito e de justiça. Resumidamente, senhores, espero ter
ficado dentro do prazo, do tempo, né? Resumidamente, era isso que a gente queria levantar nessa questão para vocês. Doutora Neuza, obrigada pela colaboração. Doutora Fernanda, a leitura do voto, por gentileza. Eu vou passar para a leitura do voto e depois vou fazer rápidas considerações em alguns pontos levantados pela patrona que não estão no recurso. Acho que merecem ser feitas ponderações. Pois bem, partindo para o voto, conta preliminar, eu estava até na dúvida do que seria, porque assim, sede de recurso voluntário só fala em decadência, não fala nem prescrição intercorrente, então eu estava até na dúvida do que seria isso, porque a prescrição intercorrente não está nem claramente, eu entendi que estava até imaginei que estava sendo falado em prescrição intercorrente, mas para fim de crédito tributário, pelo menos em sede de CARF e recurso e crédito tributário, a gente não reconhece prescrição intercorrente e sim a decadência. E quanto à decadência, foi detalhadamente analisada o momento da constituição do crédito tributário, o momento do lançamento e os motivos pelos quais foram reconhecidos os períodos decaídos já em sede de RJ, tá? Teve alegamento também de cerceamento de defesa, mas entendo que o contribuinte teve todos os seus direitos devidamente resguardados, teve a oportunidade de se manifestar e se defender até o momento, não foi retirado o seu direito de ampla defesa em nenhum momento, portanto, entendo que, quanto a este ponto de cerceamento de defesa, são alegações que realmente devem ser afastadas. Quanto ao recolhimento indevido, a empresa aduz que cometeu realmente um equívoco que teria sido pequeno e que não tinha tido informação suficiente para suprir a entrega de toda a obrigação acessória devida. Mais uma vez, salienta que teve sua boa-fé e que teve a dificuldade em obtenção de informações de seus funcionários. Mas eu entendo que não pode ser justificativa para afastar a aplicação da lei, pois ela deve ser definida para todos. Não se trata aqui de análise de dolo ou culpa, enfim, qualquer má-fé, mas em sim a aplicação da lei, estritamente falando. E não pode ser afastada a aplicação da lei, principalmente por uma autoridade fiscal que deve cumprir com todo o procedimento administrativo e deve resguardar a aplicação da lei. Então, eu entendo que não pode ser afastada. Não está tendo aqui agravamento, não está tendo qualquer tipo de penalidade subsidiária por qualquer análise de má-fé. Não está tendo nada disso. Então, o pedido de relevação da multa não pode ser atendido, uma vez que inexiste na legislação previdenciária permissível legal que autorize citado benefício. Quanto, mais uma vez, aos recolhimentos que teriam sido feitos nas filiais correspondentes, supostamente correspondentes ao quanto devido neste lançamento da matriz de transportadores autônomos, entendo que foi devidamente analisado pela DRJ, a planilha juntada foi analisada de folhas 41 a 53, e o que foi também na decisão de piso está especificado que o que teria sido recolhido, a maior que teria sido analisado. Em sede de recurso voluntário, não vi nenhum novo argumento ou nenhum detalhamento do débito que não foi, do possível pagamento ou débito que não foi compensado ou não foi considerado no presente lançamento. Portanto, entendo que, justamente com base no princípio da verdade material e com a necessidade da alegação, da alegação das provas, da necessidade de trazer provas materiais que mudem o entendimento, eu entendo que deve ser mantido o lançamento nos exatos moldes. Tá? Então, e quanto à retificadora, que eu anotei aqui, que tinha sido levantado pela patrona, a questão da má-fé, que eu já disse, né, que realmente não se trata aqui de análise de má-fé ou de intenção de lesar ao fisco ou sonegar, mas que a argumentação de que a falta de informação, de que não agiu de má-fé ou de que não tinha acesso às informações não pode afastar a aplicação da lei, nada mais está sendo feito do que isso. Quanto à questão da prescrição intercorrente também, não é reconhecida em sede
direito tributário, crédito fiscal, que é o caso em comento. E quanto à retificadora, a senhora me corrija, mas entendo que as retificadoras que foram feitas foram depois do início do procedimento fiscal. E quando a declaração retificadora é feita depois do início do procedimento fiscal, ela não é considerada como espontânea. Então, por mais que no sistema da Receita Federal possa estar lá recepcionada a retificadora, ela é considerada a perda da espontaneidade depois que é feita a retificadora e depois do início do procedimento fiscal. Então, essas são as considerações. Por favor, se tiver, solicita a patrona, depois das considerações dos conselheiros, se tiver alguma informação que eu tiver passado de forma equivocada, ou se tiver alguma informação faltante, por favor, se manifeste que temos toda a humildade em ouvir e reconhecer. Esse é o meu voto. Eu só gostaria de uma parte, em relação à planilha de folha 45, ela, na realidade, ela foi feita antes do processamento das retificadoras. Então, essas compensações ali lançadas não são as mesmas que eu estou referindo com a alocação dos preteiros na matriz. Elas foram feitas, essa compensação foi feita única e exclusivamente com o pagamento realizado com o CNPJ da matriz. Não foi no caso ali, não foi processado os pagamentos feitos com CNPJs das filiais. Tá, então, porque só pode ser considerada, só um adendo, o que está da página 45, 41 a 53, é o que foi feito antes do início do procedimento fiscal. Depois do início do procedimento fiscal, qualquer retificadora, ela é considerada como uma perda da espontaneidade. A retificadora feita depois do início do procedimento fiscal. Eu me referi realmente a das páginas 41 a 53, que foram feitas antes do início do procedimento fiscal mesmo. Tá? Doutora Fernanda, eu fiquei só com uma dúvida em relação à questão dos recolhimentos, efetivamente, porque, pelo que eu entendi, o procedimento fiscal ele foi feito com base na DIF. Identificou-se na DIF que tinham vários contribuintes individuais que não tinham sido declarados em GFIP, correto? A DIF realmente é feita pelo centralizador, pela matriz. E aí pode me ter ocorrido mesmo, realmente, o fiscal pode ter deixado de apropriar esses valores justamente porque não tinha esses PIS, né, para poder fazer a junção entre o que está... Até mesmo porque a empresa não tinha informado isso em GFIP, né, o fiscal não tinha como fazer esse cotejo, né, entre o que está na GFIP e alocar aqueles pagamentos daquela filial em relação àqueles contribuintes individuais. O fato gerador ocorreu, ele não foi declarado em GFIP, correta a questão do fiscal em fazer o lançamento. Mas eu fico realmente na dúvida em relação aos recolhimentos, porque realmente existiram esses recolhimentos. A gente sabe que a DIF é centralizada, né? Se não seria o caso de encaminhar para uma diligência ou coisa do tipo, já que já existem esses PIS, né, para fazer esse cotejo, né, entre o que está lá e se os recolhimentos são suficientes, ou se isso realmente vai ser feito, aí o doutor João pode até me ajudar nesse sentido, se isso na hora da liquidação, se a gente colocar isso em relação a considerar esses recolhimentos no voto, porque os recolhimentos foram feitos antes da ação fiscal, né? Só que eles não foram aproveitados porque não existiu a declaração disso em GFIP, né? Eu estou procurando aqui nos autos ainda os recolhimentos, doutora Sheila. A senhora já encontrou? Não, essa é a minha dúvida, porque alega-se que tem os recolhimentos, né? Porque é o seguinte, se eu entendi bem o voto da doutora Fernanda, ela alegou, a recorrente alegou que teria feito o recolhimento sobre esses freteiros nas filiais que não foram, não teriam sido informados em GFIP porque não tinham PIS. Isso. Certo. O que eu estou olhando aqui é se de fato existe, antes de mais nada, se existem os recolhimentos. Então essa é uma questão preliminar. Aqui a gente não vai conseguir identificar porque ele puxou só os da matriz aqui, né, no RDA.
O RDA está constando só os da matriz, que foram os que ele efetivamente considerou. Os da filial, eu não sei aqui no processo se tem. Aparece na folha 1332 uma planilha dos valores recolhidos. Ah, ok, obrigada. E aí, doutor João, como a DIF é feita na matriz, esses recolhimentos, claro, não... Esses funcionários... DIF é feita por estabelecimento, não é pelo da matriz. A DIF, não. A DIF é por estabelecimento. É por estabelecimento? Para mim era na matriz. Não. A DIF é por estabelecimento. A minha dúvida, que a senhora falou aí, é que a GFIP teria sido feita só na matriz. Não, eles não estavam na GFIP. Pois é, a DIF não é, a DIF é por estabelecimento, por fonte pagadora. Tanto é que quando a senhora declara, na sua declaração de imposto de renda, você coloca o CNPJ da fonte pagadora, vai colocar, eventualmente, o CNPJ da filial que tem ele pagado. Eu tinha a impressão de que não era, mas que era na matriz. A patroa falou que, de fato, ela falou na sustentação que, de fato, teria sido feito na matriz quando deveria ter sido feito na filial. Foi isso que a senhora disse, né? Sim. Então, independente, a questão não é... Aqui no Perguntas e Respostas, doutor João, fala que a DIF é feita na matriz. Essa que é a minha dúvida. Peraí, deixa eu ver o Perguntas e Respostas. Dá uma olhadinha aí. Até onde, quando eu fazia esses levantamentos por aferição, eu sabia que era feita na matriz. É que fala, ó, deverá ser apresentada tanto pela matriz quanto pelas filiais, a declaração de imposto de renda retribuído na fonte deverá ser apresentada pelo estabelecimento da matriz, contendo as informações consolidadas de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica. Pergunta 2 aqui do... Isso significa dizer que as pessoas jurídicas devem entregar a declaração... Eu não entendi qual foi a dúvida, na verdade, Sheila. A questão é esses recolhimentos da filial, se não teriam que ter sido... Eu estou procurando aqui só a parte do acórdão da RJ que fala que foi analisado todos esses recolhimentos. Essa é a minha dúvida só, se realmente esses recolhimentos... A DRJ, ela ratifica que foram analisados todos esses recolhimentos e ainda diz, o que eu até coloquei no meu voto. Esse lançamento que está sendo analisado esse lançamento não se refere a esses pagamentos da filial. Isso é colocado também no DRJ, que eu até trouxe novamente no meu voto, só que eu estou procurando... Eu só não achei o acordo, você sabe o número? Estou procurando a página. Foi por esse motivo que a gente pediu a prova pericial, né? Que daí é onde tudo ficaria esclarecido, né? A nossa alegação de que não existe débito ficaria esclarecido com, né? Dentro do que o nosso perito contratado fez, nas folhas 2.996 a 3.032, constam todos os pagamentos, né? Doutor Wesley, o senhor queria falar já tem um tempo. Eu cumprimento aí a sustentação da patrona, muito bem colocada, só a título de esclarecimento em alguns pontos. Primeiro, na questão da prescrição intercorrente, nós temos uma súmula, doutora, que não nos permite, né, aplicar a prescrição intercorrente em processo administrativo fiscal, portanto, correta a relatora aí na análise feita. Segundo ponto, eu acho que a presidente, ela vai no cerne da questão, quando menciona ali a questão do recolhimento na matriz e das divergências encontradas pela recorrente. Eu verifiquei no recurso que a recorrente, me parece que, ao que tudo indica, né, inclusive ajuizou uma ação para obter essas informações, enquanto ela, e aí vem o cotejo, a contextualização, né, da própria sustentação oral com o processo, no sentido da boa-fé, né, por mais que nós tenhamos aqui uma aplicabilidade objetiva da lei, que não nos comporta, se de determinada maneira os contribuintes têm alguma dificuldade para cumprir com as suas obrigações, na verdade ela está dizendo o seguinte: olha, eu tive um problema, eu tentei corrigir e estou pedindo agora para que faça a confrontação
analítica, porque no momento, inclusive, do lançamento, o fiscal também não tinha todas as informações integrais para poder fazer essa análise. Então, eu penso que seria um caso, né, confrontando com as planilhas informadas pela recorrente, de fazer pelo menos uma análise pericial e verificar, porque eu acho que nesse contexto existe uma fumaça aqui do bom direito, e aí que vem a questão da boa-fé que está tentando explicar a recorrente, não porque talvez ela cumpriu com as obrigações, como tem que cumprir, isso é basilar, né? Mas talvez porque justamente ela está dizendo o seguinte, olha, eu tentei fazer essas correções a tempo, né, e eu não verifiquei ali a questão da relevação da multa, que poderia ser retificada até a apresentação da defesa, né, não seria denúncia espontânea, mas a relevação, né, não sei se seria o caso também de avaliação nesse contexto, que eu acho que não seria. Essa matéria não é de ordem pública, doutor Wesley. Pois é, não foi apresentado no recurso, né. Enfim. Sei lá, tirando... Só para finalizar, eu encaminho aqui, presidente, a minha posição mais para verificação mesmo da avaliação de diligência. Ok. Doutora Fernanda. Página 565 botando lá no PDF, coloca 565. Aí o processo vai ser 563, mas jogando no PDF vai ser página 565. O doutor Paulo pediu a palavra também. É só para rapidamente esclarecer isso aqui que você perguntou, onde está o relatório onde está na parte da DRJ. Na página 565, nos últimos parágrafos, a DRJ coloca: importa referir que o auto de infração é relativo ao lançamento de contribuições previdenciárias parte empresa, incidentes sobre pagamentos efetuados a segurados contribuintes individuais, transportadores autônomos, como eu disse assim. O relatório fiscal, bem como seus anexos, não indica qualquer lançamento por glosa de compensações efetuadas pelo impugnante. Somente impugnação é que traz essa discussão. Portanto, o suposto direito à compensação não pode ser oposto ao lançamento tributário como matéria de defesa, normalmente. Contenado implícito do contribuinte não decorre de manifesto procedimento de compensação eventual de crédito seu, mas simples falta de recolhimento das contribuições devidas ao relatório fiscal. Então, aqui eu estou entendendo o seguinte: se por acaso a gente se o colegiado entender que vale a pena fazer uma diligência para verificar os supostos recolhimentos desses funcionários que não tinham PIS, tudo bem, a gente pode abrir essa diligência e verificar se foram feitos recolhimentos para esses funcionários que não tinham PIS. Mas também é colocado desde lá, tanto no lançamento, quanto também aqui na DRJ, também é ratificado que foi feito. E, além disso, a planilha que teria sido trazida antes do início do procedimento fiscal, em sede de impugnação, na verdade, depois do início do procedimento fiscal, mas antes da impugnação, que é da página 41 e 53, que isso foi analisado, tudo que teria sido feito pela filial matriz. Agora sim, realmente sim, tem que ser analisado todas as filiais, se for realmente recolhido o valor dessa contribuição patronal, né, porque aqui é lançamento de contribuição patronal. Em algumas das filiais, a gente pode abrir a diligência para isso, tá? Mas eu queria só esclarecer isso, que está colocado no acórdão de piso. Paulo tinha pedido a palavra, Paulo. Está sem microfone. Não precisa mais, não. Já consegui esclarecer uma dúvida que eu tinha. E eu também fiquei na dúvida que ela colocou na tribuna em relação ao fato de se lançar 100% dos contribuintes individuais. Não, e a questão o que não estava com a informação de PIS, que assim, não foi má fé, mas eles não estavam. Não, é porque assim, no relatório de lançamento, ela disse que a base foi considerada 100%, ao invés de ser considerada 40%. E aí ela fala também que na DIF considerou-se não só a questão eu não sei se isso estava no recurso, né, dos contribuintes individuais, mas que lançou aluguéis, por exemplo, acho que era o código 0588, se não me engano, mas também não sei se isso está em recurso.
Ok. Então, como a gente vai ficar? Podemos colocar em votação? A senhora vai manter a questão do... Vou manter meu voto. Até porque eu entendo que, assim, foi feita essa análise tanto pela fiscalização de piso, quanto no relatório fiscal, o processo é extenso, foi analisado com detalhe, e depois pelo DRJ, mas se todos entenderem aqui que vale a pena abrir uma diligência para ser revista, aí eu não vou ser a única, eu vou com a maioria, mas a princípio, eu mantei meu voto. Eu realmente, eu não estou segura de que realmente considerou-se esses recolhimentos da forma correta, justamente porque eu já me deparei com situações como essa, de lançar todo mundo na matriz, e aí porque a empresa não colocou na GFIP essas pessoas na filial, acaba que isso se perde, né? Então, assim, eu acho que, na minha opinião, assim, eu acho que seria acho que seria prudente encaminhar para a diligência para checar justamente essa questão da DIF, né? Que é na centralizadora, e fazer o cotejo com essas filiais aí. Paulo. Bom, tem um parágrafo aqui do acorde de impugnação que ele diz o seguinte: verifica-se, no voto, né? Uhum. Verifique-se, quanto aos recolhimentos indicados na impugnação, imagino que sejam esses os recolhimentos que estão sendo tratados aqui, né? Uhum. Que já foram apresentados durante a ação fiscal, incluídos pela autoridade lançadora na relação de guias de previdência social, GPF, GTS, correspondentes a cada estabelecimento da empresa, conforme relatório de documentos apresentados, RDA, folhas 41 a 53. Observe-se que o lançamento a preço não se refere a contribuições devidas pelas filiais da autuada. Não sei se isso aqui enfrentou essa dúvida que você tem, entendeu? Eu coloquei isso, inclusive, no meu voto, e até li de novo agora, novamente. Eu tô falando isso. 41 a 53. Só esclarecendo a dúvida, não está no recurso voluntário nada de aluguel, só fala da diferença da base de cálculo, tá? Tá bom, Fernanda, obrigada. O RDA aqui... E desculpa, só esclarecendo mais uma vez, eu coloquei decadência porque, como eu disse, eu estava entendendo até que poderia estar se falando em prescrição intercorrente, mas a preliminar é decadência. Tá? Fernanda, o RDA está com o recolhimento das filiais, ele considerou sim. Está aqui 00211, 00300, tal qual a DRJ colocou. Eu acho que então é 00300, está no RDA. Eu coloquei no meu voto, páginas 41 a 53. Isso. Eu só quero ressaltar de novo que isso foi antes das retificadoras. Antes da retificadora da CEPIF, onde foi colocado o piso dos coisas, e antes de trocar os freteiros da matriz para filial. Isso foi antes. Depois não houve mais análise. Mas aí a minha dúvida, João, se depois do início do procedimento fiscal foi feito algum pagamento, ou, enfim, foi feito alguma retificação. Foi feito pagamentos complementares, sim, com base nas novas GPIPs, nas novas declarações. Eu estou só tirando uma dúvida com o doutor. Doutora Neuza, eu vou pedir para a senhora não interromper, assim, só... Desculpe. Só uma questão, Fernanda, que no RDA, que é o relatório de apropriação de documentos apresentados, embora no RDA conste todas as guias da empresa, no RADA, que é o relatório de apropriação de documentos apresentados, só foram apropriados os da matriz. Está aqui 00130, me parece, não sei. Mais uma vez, a DRJ fala que o que deveria ter sido aproveitado, o lançamento que se refere a o que deveria ter sido compensado e utilizado pela filial foi utilizado. Tá, existem outros que não deveriam ter sido, e aí não foram, e ela especifica qual é. E isso, novamente, eu trago no meu voto.
Tá. Eu só queria tirar uma dúvida, na verdade, o doutor João tinha levantado a mão e eu queria aproveitar, já que ele vai falar, para tirar essa dúvida. Se depois do início do procedimento fiscal, é feito retificadores, são feitos recolhimentos depois do início do procedimento fiscal. No momento em que for fazer os cálculos para ver qual é o montante a ser recolhido, não serão considerados esses pagamentos que foram feitos? Ou se depois ela pode pedir a compensação, restituição, o que quer que seja, que esses pagamentos não serão perdidos. É só isso que eu gostaria de tirar dúvida possível. Certo. Vamos lá. A retificação da GFII ou da DIF, ou de qualquer declaração após o início do procedimento fiscal, é inócua. E, ainda que recebido, quando a gente transmite pela internet, isso compõe os bancos de dados e fica registrado, inclusive, essa retificação lá, com a data da apresentação. Eu vi aqui que tem os recibos de apresentação, depois mesmo do início do procedimento fiscal, e isso não altera o lançamento, a matéria lançada. O pagamento efetuado após o início do procedimento fiscal também é matéria de liquidação do crédito tributário. A gente já discutiu isso em pessoa física, e isso acontece com mais frequência. Mas o lançamento é concluído com um valor em tese devido lá, é apurado pela autoridade fiscal, mas na liquidação desse débito encontrado se confronta com eventuais pagamentos ocorridos após o início da ação fiscal. Então é uma matéria de liquidação. Então, não deduz do que seria devido. Por quê? Porque tem implicações sobre os acréscimos legais, sobretudo quanto da multa de ofício. O contribuinte paga depois do início da ação fiscal, o pagamento vai ser considerado, mas o lançamento é íntegro e o pagamento é considerado após o lançamento. Reportando a data do pagamento, evidentemente. Não sei se respondi a sua pergunta, da questão do pagamento. É bem lembrado pelo Dr. Wesley que há uma súmula que trata da prestação intercorrente, então não se aplica ao caso. E a gente não teria como aplicar a prestação intercorrente, também me parece que não estava no recurso. Da prescrição. Ainda assim, seria matéria de ordem pública, se fosse o caso. Nesse caso, tem súmula que nos impede de reconhecer a prestação intercorrente. Eu queria dar os parabéns ao voto da doutora Fernanda, porque só agora eu consegui ler aqui o acordo da RJ. Doutora Sheila, eu entendo que sim, os pagamentos foram considerados da filial, não tem, a retificação da DIF não afeta, nesse caso, o lançamento. Ainda que fosse para rearranjar os freteiros que estivessem na matriz, mas deveriam estar na filial ou vice-versa, não afetaria a matéria lançada, porque quando foi feito o lançamento, foi feito do total global, comportando os pagamentos feitos pelas filiais. Então, não alteraria o total lançado, de qualquer modo. Eu acho que, nesse aspecto, o voto foi muito feliz, ao meu ver. Não vejo necessidade de diligência para uma matéria que já está decidida e que está demonstrada no acordo recorrido, e que no recurso não trouxe nada além do que estava na impugnação quanto a esse aproveitamento desses pagamentos. Então, está correto, eu acho que a relatora, vou acompanhar nesses termos. E, por fim, o processo é muito grande. E na hora que a senhora mandou, a senhora colocou na pasta T, eu não consegui ver o processo inteiro lá, eu tive que entrar no e-processo, doutora Fernanda. Na pasta T vai ter a folha 3.000 e pouco. Foi só eu ou acho que... Não foi todo. Eu também entrei no e-processo. Aí eu fui Mas está lá, não está não? Não está lá na tela? Não, 3.000 e pouco a página. Depois eu li o processo dele mais completo. Acho que algum então, deve ter sido o próprio T que travou, que eu botei tudo. Pode ser que tenha cortado também na hora de transmitir, aqui caiu a internet, pode ser também que o processo é muito volumoso. Ok, doutor João, então o senhor acompanha a relatora, né? Doutor Wesley. Bom, presidente, frente a todas as informações, eu também não estou muito, assim, 100% seguro. A decisão de primeira instância, obviamente, não nos vincula a ponto de obrigatoriamente ter que seguir a ela, no sentido de, se há uma dúvida pelo julgador, ele pode invocar, sim, uma divergência, e eu acredito que aqui há uma fumaça do bom direito, com as informações trazidas pela recorrente, muito bem detalhada na sustentação oral, em que pese, obviamente, respeitar o voto da relatora do doutor João Maurício, né,
eu vou ficar pela divergência no sentido de possibilitar, né, do meu ponto de vista, isso não traria nem um prejuízo ao fisco, e nem, talvez, se tivesse algum prejuízo, seria para o contribuinte, que se tiver, que seja ali uma retificadora que possa ser aproveitada, no sentido de, né, aproveitar ali a ampla defesa, contraditório, princípio da verdade material, enfim, eu vou abrir divergência para que seja baixada diligência e verificar essas questões trazidas aqui pela parte recorrente. Ok, doutor Kleber. Eu acompanho a relatora. Doutor Paulo. Acompanho a relatora. Doutora Letícia. Com divergência. Doutor Maurício. Eu vou com a relatora. Eu vou com a divergência, porque eu não me senti convencida em relação à questão do recolhimento ter sido apropriado de forma correta. Eu cotejando aqui o relatório de guias, por exemplo, numa competência 2 de 2003, eu não tenho nenhum crédito considerado aqui nesse auto de infração, sendo que a gente tem várias GPS lá. Então, eu acho, assim, por entender, eu não costumo encaminhar para diligência, mas por entender que a DIF é pela centralizadora e que esses recolhimentos podem ter ficado para trás, eu acho que não teria problema pedir uma diligência para verificar, mas assim, é o meu posicionamento em relação a essa questão. Isso não muda em nada, né? Doutor João, o senhor pediu a palavra? Pedi, sim. A relatora havia manifestado no voto que, segundo a decisão da DRJ, os pagamentos das filiais haviam sido considerados, mas a senhora trouxe agora a informação, checou pelo menos um mês, constatou que havia pagamento de filial que não foi aproveitado. É isso que a senhora está dizendo? Isso. Se você pegar uma competência 2 de 2003, não tem nada. Eu vou retificar meu voto para que se faça, então, diligência, porque se tem um mês, pode ter mais de um. Então, Isso é pagamento de autônomo? Essa é a minha dúvida. É porque a GPS, Fernanda, a GPS é uma só, né? Só tem o valor do INSS lá, você não tem como elencar isso, né? Ele teria que fazer esse cotejo, né? O que foi, eu considerei pelo seguinte, porque o que está falando foi o que o PC leu novamente. Se todos entenderem, como eu disse, não vou ser voto vencedor. Mas o que eu quis dizer, que a DRJ disse, que eu coloquei no meu voto, que o PC até leu, que tirou a dúvida dele, foi, o que foi dito foi, o que poderia ter sido aproveitado, que foi de autônomo, foi aproveitado. O que não foi aproveitado é porque não se referia a esses autônomos. Pelo menos foi isso que eu entendi, mas pode ser que eu esteja equivocado. Aí realmente a gente não tem como saber. Eu sei que tem uns documentos de exclusão aqui, esses recolhimentos podem ter sido aproveitados primeiro na GFIP, depois o que sobrou ir lá, mas aqui eu não vejo, por exemplo, uma competência, eu vi que tem GPS, mas eu não sei o que o contribuinte declarou para saber se seria suficiente, se teria sobra. Eu precisaria de mais elementos para saber se isso realmente está certo ou não, mas assim, isso é a minha opinião, nem precisa... Já colocou em votação. Doutor Kleber. Não, se tem um recolhimento sem informação na GFIP, o que vai ter é a divergência de GFIP, né? Vai ter um valor sobrando só. Isso. Teria uma sobra, né? Porque como ele não declarou em GFIP, teria sobra de recolhimento na filial, né? Isso. Pois é, e tem várias competências aqui que a GPS, o campo de GPS está zerado, e no DAD, né? E a gente tem várias guias no RDA aqui, então é só uma questão de tirar a minha dúvida. E pronto, converte a diligência. Vocês entendem, podem converter. É só tirar uma dúvida, não que eu entenda diferente, eu acho que o voto está muito bem feito, mas a explicação da DRJ não me convenceu, porque eu olhando as guias que estão aqui, que são muitas, e o RDA que tem aqui, que é o RADA, né, que é o relatório de apropriação de documentos, eu só tenho falando de 2007 aqui. Assim, eu tenho várias guias e se eu olhar um mês,
Essa é a minha dúvida aqui, ó. Eu só tenho aqui um de 2003. Se você for no RADA, tá na folha, tá no 5.5 do PDF. Um de 2003, ele apropriou 6 GPS nesse mês aqui. Tá aqui as formas de apropriação. Agora, 2 de 2003, que é o período que eu tô falando, não tem a informação de como essas GPS que estavam na filial foram apropriadas. Já pula para o mês 6 de 2004. Entendeu? Entende? Eu realmente não analisei. Por isso que eu fiquei na dúvida, porque você já tem do mês 1, já pula para o mês 6. Você viu o relatório de lançamentos? Você chegou a olhar o relatório de lançamentos antes disso? Tem contribuinte por contribuinte lá que foi lançado. Sim, tem, mas a questão é, no RDA, que é o relatório de guias, eu tenho várias guias na competência 2, por exemplo. O RADA é a apropriação dessas guias. O RADA está na 55. O RADA tem não tem nada de informação, por exemplo, do mês 2, que foi o que eu usei, 2 de 2003, que eu usei como exemplo. Entende? Aqui ele já pula do mês 1 para o mês 6. E as guias do mês 2 de 2003, que são várias, que estão no relatório de documentos apresentados lá em cima, ó. Se você for subir mais... 2 de 2003 tem aqui 645,99. Aí você vai descendo, tem 2 de 2003 em todas as filiais, ó, tem 1.515,80. Bom, aí pra gente não ficar perdendo tempo aqui... eu acho que não... Eu acho que seria o caso de olhar, sabe? Porque o RDA não me está dando essa informação de que isso foi apropriado. Não está. Né? Então, é só por uma questão de justiça, de dar uma oportunidade, porque, assim, eu sei que o contribuinte tem a obrigação de formar em GFIP. Isso era a primeira coisa que ele tinha que ter feito. Eu tenho um contribuinte individual, eu tenho que declarar na GFIP, tá? Mas o fiscal fez pela DIF, e a DIF eu sei que não separa. Então, é por isso que fica essa questão, né, de não ter aproveitado. Ele poderia ter jogado todos os recolhimentos na matriz e ter aproveitado, né? Então, essa coisa para fazer vai dar muito trabalho. Você vê o tamanho desse processo, né? A gente, como julgador, não tem nem como parar para fazer isso aqui, né? Eu altero para converter em diligência, até para a gente pegar mais tempo, então vai os dois. Justamente que é prudente a questão da diligência. Porque não está me julgando favorável ao contribuinte ou contra, tá só... Não, é só para checar mesmo se essa apropriação foi feita mesmo. Eu me senti segura. Se já tivesse tido uma diligência nesse processo, eu certamente não iria provocar isso, mas não teve, né? Não teve nenhuma diligência. Tranquilo, a gente converte em diligência o 14 e o 15, então, tá? Então, doutor João, vou botar em votação. Eu acompanho pela diligência, só faço um registro importante que sempre que haja dúvida do julgador, nunca é prejudicial descer em diligência, a não ser quando os fatos são óbvios e estão claros no processo, aí não há razão para a diligência, que parece que não é o caso. Doutor Wesley. Eu acompanho pela diligência, então agora voltando, alterando, né, antes era divergência, agora vou com a relatoria, então. Doutor Kleber. Acompanho, relator. Doutor Paulo. Eu tenho uma questão, que a relatora falou que se aplicaria aos 2 casos, né? Só que um dos processos trata só de multa por não inclusão de contribuintes segurados em CPFL 30, que é independente, né? Eu acho que é independente, então acho que a gente só tem que votar esse mesmo, né, Fernanda, é isso? Exato. É isso, desculpa, é porque eu não decorrente do outro, mas é isso mesmo. Okay, porque a obrigação legal de informar na folha, ela existiu, né? Existiu. Então acompanha a relatora. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho. Eu também acompanho. Então, qual dos membros do colegiado, por unanimidade de voto, resolvem, né? Em converter o julgamento em diligência, para que a unidade preparadora verifique... Como é que eu coloco isso, João? Verifique
Bom, aí a dúvida me parece que foi principalmente da senhora. Sim, se os recolhimentos constantes do RADA, referentes às filiais... Verifique se os recolhimentos efetuados... Eu acho que é importante no voto deixar muito claro, Sheila, que como foi feito o levantamento, com base nas informações de GFIP, de DIF, que ela é, aliás, aqui eu retrato a informação que eu tinha dado antes, que seria para o filial, depois eu fui verificar a legislação, é mesmo só pelo estabelecimento matriz. Então, considerando que a informação ali está globalizada pela matriz, checasse, de fato, os recolhimentos efetuados na filial poderiam ter sido e foram aproveitados. Por quê? Porque em havendo débito de previdência da filial, mesmo na existência do recolhimento, não poderiam ser aproveitados. Uhum. A diligência tem que checar duas coisas. Primeiro, se eles não foram aproveitados. Segundo se não foram, se caberia. É isso que é a sua dúvida, não é? Exatamente isso. Eu acho que é interessante para a contribuinte saber se foram aproveitados e ter uma avaliação fiscal, até para depois, se ela vai ver, de posse da informação, o que ela vai fazer. Se sim ou não, né? E abrir prazo para manifestação, Sheila. É verdade. Isso foi auto de infração ou foi notificação de lançamento? É indiferente, coloca só o lançamento. O lançamento. O momento é indiferente. Auto de infração. Então, resolve os membros do colegiado por unanimidade de votos em converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora verifique se os recolhimentos efetuados nas filiais não foram deduzidos do lançamento e se caberia deduzi-los. Sei lá, como é que fica isso? Deixa eu ver. É bom que indique, acho que facilitaria muito. E indique. Quais são, não. Que você indicasse os recolhimentos que estão relacionados ali na folha tal. Porque esses são os recolhimentos identificados pela autoridade fiscal. Que a gente agora está em dúvida se foram ou não aproveitados, não é isso? Uhum, identificados. Você apontou aí a folha. No RDA. Isso. De folhas. Deixa eu pegar as folhas. Eu estou tentando entender claramente qual foi o ponto de dúvida que a senhora levantou e que me convenceu, que é a existência de recolhimentos identificados pela autoridade fiscal quando do lançamento, mas sem a certeza se isso foi aproveitado. Eu acho que cabe colocar que se tendo em vista que a DIF é feita, né, por estabelecimento centralizador, se caberia aproveitá-los no presente lançamento, entendeu? Eu acho que essa é o cerne da questão. Não, a questão que caberia no resto da dúvida, a questão é se verificar se não havia débitos de previdência, se esses pagamentos não estariam... Não foram deduzidos em outros débitos. Se eles caberiam ser deduzidos, se eles não foram deduzidos em débitos próprios, né, de previdência outros, né? Porque a patroa disse da tribuna o seguinte, a gente retificou, ainda que intempestivamente, retificou informando os preteiros na matriz. Tá. Mas antes para a gente saber se esses pagamentos podem ser aproveitados, se chegar à conclusão que não foram aproveitados, para saber se ainda podem ser aproveitados, tem que saber se não havia, porque a gente está desconsiderando a retificadora, porque é intempestivo. Então, se esses pagamentos não seriam apropriados para os débitos dos próprios estabelecimentos. Porque ainda que não tenham sido usados no lançamento, aproveitados no lançamento, também não poderiam ser aproveitados se tiver débito do próprio estabelecimento. Essa que é a questão, doutora. Não é se pode ser aproveitado porque a DIF é global. É se eles podem ser aproveitados por não terem sido apropriados em débitos dos próprios estabelecimentos em que foram recolhidos. Então,
Cometeu o julgamento de diligência para que a unidade preparadora verifique se os recolhimentos efetuados nas filiais identificados no RDA de folhas 42 a 57 foram deduzidos do lançamento e, caso não tenham sido, se caberia aproveitá-los, né? Se caberia. Aproveitá-los para abater o lançamento da matriz. Esse é o ponto. Porque senão, a diligência ela tem que informar para a gente o seguinte: tudo bem, não foi deduzido no lançamento, porém, esse pagamento X se refere, por exemplo, à contribuição previdenciária da filial. Aí não pode aproveitar. É esse que é o ponto. Porque apenas dizer que não foi aproveitado no lançamento não responde a pergunta. Sim. Tem que dizer que não foi e que ele está apto para ser aproveitado, se for o caso. Ou se não foi, porque... A gente pode colocar, resolve os mesmos... nós temos o voto relator e a gente identifica exatamente as coisas que a gente quer, ou a gente precisa especificar no dispositivo? Seria interessante. Vocês estão entendendo exatamente sua dúvida. Eu acho que a pergunta que a gente vai fazer para a autoridade preparadora tem que ser clara, ela tem que responder primeiro. Porque para mim é importante... Para mim, sim, e para mim é importante constar a informação de que a DIF é global. Então, e tendo em vista que a DIF, isso no relatório. Isso no voto. A dúvida surgiu porque a DIF é global. Exatamente, isso eu acho importantíssimo. Então, por que a DIF é global, a gente tem que saber, primeiro, o pagamento foi aproveitado, que está relacionado lá. Isso, não. Ele vai responder sim ou não. Vamos dizer que ele responda sim, acabou a dúvida. Acabou. Então, tem que negar provimento. Se ele responder não foi aproveitado. A segunda pergunta é, se não foi aproveitado no lançamento, esse pagamento está disponível para ser aproveitado ou ele está sendo utilizado para liquidar débito da própria filial? Porque essa é outra questão. Porque pode dizer, não foi aproveitado, mas também não está disponível, por quê? Porque havia o débito da filial, que não é objeto desse lançamento, e esse pagamento está sendo aproveitado lá, então não pode aproveitar aqui também. Sim. Eu vou fazer esse é o segundo ponto que... Essa é a pergunta, exatamente, que aí fica no da Fernanda, lá dentro do voto, né, assim. Mas assim, eu acho que talvez essas perguntas tenham que ir um pouco mais além, porque para mim, desculpa, a gente, a insistência, mas para mim essas perguntas estão respondidas, me perdoem, mas para mim estão. Porque para mim, a DRJ diz claramente que os pagamentos foram aproveitados. E que os que não foram aproveitados é porque não deveriam ser. Para mim, isso está respondido. Agora, a dúvida de Sheila é que pagamentos foram aproveitados porque eu não consigo enxergar. Então, para mim, assim, a DRJ disse, essas perguntas para mim já estão respondidas. Me perdoem, mas estão. Então, para mim, a dúvida eu sei. Então, você está me falando que aproveitou, mas eu não estou vendo qual. Então, assim, me detalhe que pagamento você aproveitou. Não está entendendo o que é isso. É o detalhamento dos pagamentos que foram considerados. Certo? Porque, assim, o que eu te falei assim, Sheila, aproveitou. Você falou, Fernanda, mas eu não sei qual é. Porque aqui eu só estou ouvindo no mestral isso. Então, assim, de repente, tem a diligência mostrar, detalhar os pagamentos que vocês consideraram. Vocês estão me dizendo que vocês consideraram esses pagamentos aqui, os que não consideraram, porque não deveriam considerar. Então, detalhar que pagamentos feitos pela recorrente que foram considerados na compensação ou no lançamento. Então, acho que deveria ser isso. Quais são os pagamentos individuais que foram considerados? Porque isso que vocês perguntaram está respondido no acordo da DRJ. Doutora Fernanda, eu entendi, eu até estava acompanhando a senhora justamente por isso, porque isso estava respondido. Entretanto, a doutora Sheila pegou por amostragem ali um pagamento de um período e viu que não foi. Ou seja, ela contestou, a doutora Sheila contestou com os elementos dos autos a informação prestada pela DRJ. Então, mas aí é isso que eu estou chegando. Então, quais pagamentos? É por isso que eu estou falando, porque assim, se não foi considerado, eu estou entendendo que não foi considerado, porque não deveria ser, porque ela disse. A autoridade fiscal disse. O que eu não considerei é porque não deveria ser considerado. Isso está claro nos autos. Agora, mesmo assim, Sheila está na dúvida, mas eu não sei. Ela está dizendo que não considerou, que não deveria considerar, mas eu não sei, esse aqui mesmo, eu não sei se deveria ser considerado ou não. Então, assim, o que eu acho, a pergunta deve ser mais detalhada no seguinte sentido. Bom, quais pagamentos que foram considerados e não considerados? Discriminar os pagamentos que foram considerados ou não. E se não foram considerados, por quê?
Eu acho que tem que chegar nesse nível de detalhe. Porque dizer por dizer, se for, vai repetir o que foi dito. Eu acho. Não, porque a diligência não é feita pela DRJ, ela é feita lá pela delegacia. Bom, lá embaixo a delegacia, então, deve dizer. Né? Porque afirmar por afirmar, isso se for para responder isso, tudo bem. Considerei o que foi. Não, os pagamentos que não foram aproveitados só porque não deveriam ser. Isso já está respondido. Eu acho que diligência para isso eu até na mesma tecla. Agora é detalhar. Eu acho que, assim, sendo bem objetivo, nós temos uma pequena dúvida trazida pelo colegiado. O colegiado é autônomo para verificar isso, e a diligência, se voltar com a mesma resposta da DRJ, no meu entender, só vai, inclusive, nos deixar confortável para acompanhar o próximo voto. Então, eu acho que a gente podia ser prático e objetivo para finalizar. Eu estou sim, Wesley. O que eu estou dizendo é que fazer essa pergunta vai repetir o que já tem. Para mim é isso. Agora, se vocês acham que tudo bem, você responde. Mas eu acho que daria para acrescentar aquela planilha que Deixa eu verificar, se ficaria claro assim. Para que a unidade preparadora verifique se os recolhimentos efetuados nas filiais, identificados no RDA de folhas 42 a 54, foram deduzidos do lançamento. E caso não tenham sido, indique os valores que devem ser apropriados, considerando que a informação declarada em DIF e declarada na DIF utilizada como base de cálculo do auto de infração engloba todos os estabelecimentos da empresa. Para mim agora é mais claro. Eu acho que tá ótimo, assim. Só tem um detalhe. Lê a segunda parte. De novo, por favor. Peraí. O auto de infração, claro. Para que a unidade preparadora verifique se os recolhimentos efetuados nas filiais tais, no RDA de folhas tais, foram deduzidos do lançamento, e caso não tenham sido, identifique os valores que devem ser apropriados, considerando... Nesse ponto, identifique se há valores a serem apropriados. Se há valores a serem apropriados. Isso. Aí que... Indique se há valores. Isso. Considerando que a DIF é global e os pagamentos... A ser apropriado, considerando que a informação declarada na DIF, utilizada como base de cálculo do ato de fração, engloba todos os estabelecimentos da empresa. Seria isso? Então é isso. E aí, responde. Para mim, responde a minha pergunta. É exatamente essa. Considerando que você tem uma DIF global, né? E olhando para a vida da empresa em relação à filial, se há sobra de recolhimento. É essa a pergunta. Ok, então esse foi o... Se há sobra aproveitável. Esse é que é o ponto que eu estou chamando a atenção. Não pode dizer que tem sobra, mas tem um débito da filial. Então, se há valores a ser apropriados, se há sobra aproveitável, prefere o quê? Se há... Tá sem microfone. Isso, porque o grande risco de pedir mal é a gente fazer uma nova diligência, porque se ele disser, não aproveitou, mas não disser, por exemplo, porque não foi perguntado, que na filial também tinha um débito, por isso não aproveitou, é exatamente vai decidir errado, ou então vai ter que fazer uma nova diligência. Sim, porque primeiro vai ter que identificar o que tem em folha de pagamento e o que está fora da folha. Vai apropriar a primeira folha, o que sobrar, que é a sobra aproveitável, né? Que vai ser isso que vai ser deduzido no lançamento. Seria isso. Então, identifique se a sobra aproveitável, considerando que a informação declarada na DIF utilizada como base de cálculo da auto de fração engloba todos os estabelecimentos da empresa. Então, esse foi o item 14. O item 15, doutora Fernanda, ele é... Vai ser manter o lançamento porque é por obrigação acessória, falta de a declaração incorreta na GFIP, então vai ser mantida. No caso, esse aí é o 30, não é? O CFL 30, que é da folha de pagamento, né? Deixar de preparar a folha de pagamento. Com as informações adequadas. Desses autônomos que realmente a empresa entende que sim, tem autônomo, né? Então... Tem autônomo, ela disse que não tinha as informações necessárias para poder colocar. Tá. Como a doutora Fernanda está votando por negar provimento, não é isso? Doutor
Doutor João, como vota? Eu abro divergência para que a autoridade preparadora informe se os pagamentos foram... Bom, nos termos que a senhora colocou aí. Não, esse daí é o 30, o acessório. Desculpa, é acessório. Não, aí tem que negar provimento, porque a própria patroa admitiu que, de fato, deixou de fornecer essas informações. E retificou a GFIP, né? E retificou a GFIP, exatamente. Intempestivamente. Doutor Wesley. Não sei se seria o caso só para abrir algum esclarecimento da patrona, já que é outro processo, ou prazo, não sei se fica presente. Eu só quer complementar? Sim, só queria complementar que, no caso da multa, embora não tenha sido parte do recurso a questão da prescrição intercorrente, ela se faz presente no momento porque passaram 10 anos. Quer dizer, quando o recurso foi feito, lá em 2010, não se tinha, né, noção de que ele demoraria 10 anos para ser julgado. E por isso que a questão da prescrição intercorrente foi feita só oralmente nesse julgamento, e não está no recurso expressamente. Era só essa complementação que eu gostaria de fazer. E em relação à questão da obrigação acessória, então é só essa complementação que a senhora quer fazer, isso? Sim. Ok, obrigada. Doutor Wesley, então, o senhor? Nesse caso, eu vou acompanhar a relatora. Doutor Kleber? Apoio a relatora. Doutor Paulo? Acompanha a relatora. Doutora Letícia? Acompanha a relatora. Doutor Maurício? Me acompanha. Eu também acompanho. Então, esse vai ser... Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Esse é o item 15. Só confirma para mim, doutora Neuza, a OAB aqui que me passaram. 44. É o OAB-RS, né, Rio Grande do Sul? Isso. 44608. Isso. Tá certo. Eu vou registrar aqui a sustentação oral da senhora. Agradeço a colaboração. Eu que agradeço a atenção de todos. Muito obrigado e uma boa tarde ainda para todos. Boa tarde. Vamos seguir a ordem aqui, ainda dá tempo de fazer um aí. O item, vamos voltar para a ordem que estava? Eu sugiro, doutora Tia, façamos o 70 e o 4 juntos. Sim, vamos fazer, que a gente faz. Pode começar, doutor Maurício. Posso começar pelo 70, então, que é a obrigação principal? Pode. Tá. Então, nesse caso, é um recurso voluntário, está nas páginas 475 a 511, e a recorrente sustenta o seguinte: a inconstitucionalidade do inciso 4º do artigo 20, tá? A ilegalidade da taxa de juros aplicada, que é a taxa Selic, e a multa teria caráter de confisco. Conheço parcialmente do recurso afastando as alegações de inconstitucionalidade. Entretanto, é importante lembrar da aplicação, nesse caso, lá do tema 166 da repercussão geral, né, do recurso extraordinário 595838, que reconheceu a inconstitucionalidade desse inciso 4º lá do artigo 22, que nós já debatemos várias vezes aqui. Então, nesse particular, do provimento integral ao recurso em razão da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo. No que se refere à taxa Selic, por mais que me pareça não ser necessária a menção a ela em razão do provimento integral do recurso, eu lembro aqui da súmula 4 do CARF, que entende como cabível e legal a taxa Selic. Então, o meu voto é no sentido de dar provimento ao recurso, no 70. Tá? No 04, nós posso falar do 04 já, senhora presidente? Pode. O 04 é uma obrigação acessória em razão da não apresentação
não da não apresentação de documentos, mas em razão de não ter mencionado aqueles fatos geradores, né? É o Código de Fundamentação Legal 68. E aí, eu sigo o entendimento do colegiado manifestado numa das nossas últimas decisões, naquela em que eu fui vencido por 7-1, e em razão desse entendimento e pelo fato de que houve a declaração de inconstitucionalidade, nós poderíamos entender que inexistiram aqueles fatos geradores, então não haveria a obrigação de mencioná-los, a razão pela qual a obrigação acessória não teria sido descumprida nesse particular, e em razão disso dou provimento ao recurso nesse particular também. Então, dou provimento ao recurso nos dois, seguindo a orientação, no primeiro caso a decisão do Supremo, e no segundo caso a orientação desse colegiado. Ok, doutor Maurício, obrigada. Mudou o entendimento, evoluiu. Depois do 7-1. Né? Então, para os dois, o 4 e o 70, o senhor está dando provimento ao recurso. É aquela questão da cooperativa de trabalho, né? Exatamente. Tá. Doutor João, alguém quer? Doutor Wesley. Eu acompanho, cumprimento o relator pela objetividade, clareza do voto e velocidade. Né? Parabéns. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 70 e o 4, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. Tem mais uns 6 minutinhos, vamos seguir? Item 5, doutor Kleber. Então, embargo, não é isso? Está sem microfone. Estou abrindo aqui. É polêmico esse? Não. Porque se for, a gente pula para um menos polêmico, que está perto do almoço. Hoje vamos para o próximo, 6. Tá, bora para o 6. 6 é Dival, né? Uhum. Foi só um erro de grafia do número do... Esse já aí na conclusão, quem fez o voto lá foi colocando sempre o número 2301-01401, quando era 402. Fez mencionou várias vezes. Então, o número correto do acordo é 2301-01401. E onde se lê 2301-01401, no acórdão do 2301-05677, o acórdão lá, leia-se 2301-01402. Por todo o exposto, voto por acolher os embargos nominados para sanar no vice apontado, fazer constar o número correto do acórdão. Vai ser um acórdão 2301-402, que deve integrar o julgamento anterior. Ok, alguém tem algum questionamento? Doutor João. Eu acompanho. Doutor Wesley. Eu acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Também acompanho. Também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado, reratificar o acórdão não, é fazer constar
Porque mudou foi justamente o número do acórdão, né? É o número do acórdão que está no acórdão. Não é o número do acórdão que vai mudar. É o número de um acórdão que está no acórdão. Ah, sim, tá. A citação do acórdão que mudou. Então, eu vou ter que re-ratificar o anterior, né? Isso, o 05677, né? O acórdão 2301 005. Sabe qual é a data? A data tem aqui em cima. Sessão de 3 de 10 de 2018. 03. De 2018. Para fazer constar o número correto do acórdão, qual seja 230101400402, que deve integrar o julgamento anterior, é isso? Isso. Foi estranho isso aqui, né? Foi um embargo de uma... A unidade preparadora disse que não precisava essa correção. Mas aí o presidente Bellini disse que precisava. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos sem efeitos infringentes, para sanando o vício apontado, re-ratificaram o acórdão 2301006.677, de 3 de 10 de 2008, para fazer constar o número correto do acórdão. Essa conclusão ficou estranha. O número correto do acórdão é 402, é isso? É o 402. Tá. É o número correto do acórdão. Então, não seria o caso para alterar-lhe o número para 402? Não. É um número que ele está citando uma coisa. Isso aqui é um embargo de um embargo, né? Ah, entendi. Aí Para fazer constar o número correto do acórdão citado, não é isso? Para corrigir o número do acórdão citado de tanto para tanto. Para corrigir. Isso que eu queria saber. Qual era o número que estava lá? Para corrigir. Estava o 401 quando era o 402, o correto. O número citado. Para corrigir o número citado do acórdão. Citado onde? É importante colocar. Isso que eu queria saber. Citado no relatório, no voto? No dispositivo. No acórdão 230105.677. Nesse voto aqui, ele foi citado várias vezes como 401. No voto, né? Isso. Para corrigir o número do acórdão 2301401, né? Isso. Para 402. Citado no voto para 2301-402. Isso. Vamos ver aqui, então. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos sem efeitos infringentes para sanando o vício apontado, re-ratificar o acórdão 2301 006677, de 3 de 10 de 2018, para corrigir o número do acórdão 2301011401 citado no voto, para 2301011402. Isso. Ok, esse foi o 6. Então, meio-dia, querem parar? Pode ser. Paramos? Paramos. Então, vamos interromper a gravação?